E nessa época o Amor Chegou. Muita gente, pouca gente conhece na interpretação do Deco desse primeiro álbum. Só quem consome muito Bom Gosto conhece. Tanta Coisa Pra Falar, o Ninguém é Dono de Ninguém, 300 anos. E foi na voz dele que levou o Bom Gosto, naquele momento, pro estado do Rio de Janeiro. E algumas cidades que consumiam muito. Que era Brasília, que era Porto Alegre, Minas e São Paulo, né? Só que aí, com a saída dele, com a entrada do Thiago, nós colocamos o Thiago para fazer a função dele. Que como não tinha internet, era o ponto branco do grupo, o Deco e o Thiago, e a sensação que as pessoas têm, isso aí eu te falo de cadeira. Sim. As pessoas não sabem muito, só quem consumiu o Bom Gosto da existência do Deco. Por isso que quando a gente fala, a gente sempre fala, que é até para dar credibilidade e também por gratidão a ele, embora... Se eu te contar como ele saiu, você não acredita. A gente quer ouvir, conte. Tipo assim, a gente nessa loucura, eu tava meio febril no dia. A gente tava segunda não sei aonde, terça no Bacalhau, quarta era via show. Aí na terça-feira acabou o show, já tava meio ferrado de voz, tava meio resfriado. Amanhã então, ponto de encontro meia-noite, no Valqueire, ponto de encontro lá ainda. Aí ele... Até hoje. Pra mim, até hoje. O Mug eu sei que encontrou ele. Sim. Pra mim, até hoje. Você não encontrou... Nunca mais vi o Deco na vida. Valeu, até amanhã. É isso? Caramba. Cara, a gente supõe algumas coisas, né? Esse ritmo super brabo que a gente começou a fazer, de show, todo dia. Show todo dia. Que foi essa época de segunda e final de semana era rodar, né? Logo após esse primeiro CD, que foi em 2006... Aí começou a tocar uma música na rádio, aí foi a segunda música na rádio, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Então, meu irmão, foi um CD super tocado na rádio, esse primeiro CD nosso. Sim. Então a gente supõe algumas linhas de raciocínio, né? Sim. Quem tem que, né? Sim, acho que ele que teria que falar isso. Mas a gente acha que também é esse ritmo, né? Foi esse ritmo. Bem acelerado, que a gente não tinha esse ritmo acelerado. E também, eu acho, né, uma questão assim, de repertório. Eu acho que também influenciou. De identificação dele com o repertório. Eu acredito que possa ter sido isso. Porque quando a gente fazia a nossa roda de samba, a gente ficava muito satisfeito, muito confortável, muito feliz, né? Porque a gente tocava o que a gente queria, cara. O que a gente queria. Eu não perguntava pro Bessa, o Bessa não perguntava pra mim, o Deco não perguntava se poderia colocar essa música tal, sabe, lá na roda de samba. A gente chegava e cantava. Ou no máximo, assim, no camarim antes, a gente via a questão de harmonia e vambora, e vamos cantar. E sempre foi assim. E quando a gente começou a fechar esse repertório do primeiro CD, eu lembro que ele não ficou feliz com algumas escolhas. Nem a gente. Eu também não fiquei 100%, nem o Bessa. Isso é uma história engraçada, cara. Porque Amor Chegou, vou dar um exemplo do Amor Chegou, tá? Nós temos vários exemplos. Luiz, inclusive. Isso. Não era, primeiro, a concepção musical. Por isso que eu falo que a função do Lele e do Bruno foi muito louca. Mandar um abraço pra eles, que eles até então não tinham produzido ninguém, né? Assim, tinham produzido um grupo da Tijuca, se não me engano, mas o Bom Gosto foi o grupo que meio que... Eles sabem disso, e a gente é grato a eles também por eles conceberem o nosso som. Mas eles sabem a importância que nós tivemos para ele e vice-versa. E quando eles produziram a gente não queria saber de baterista. Bateristas do Brasil, interpreta. A gente não queria saber de teclado e nem de teclado. A gente queria aquela sonoridade ali da roda de samba. Mas eles queriam colocar e vocês não. Não, eles já enxergando. Já enxergando coisas, e a gente mercado. Só que além, não era só pelo amor de Deus, pelo musical, não. Sim. É porque a gente não aguentava mais ligar pra tecladista, ou cobrar muito caro e faltar, ou não vou citar nome. Teve uma história, cara, isso é muito engraçado. A gente ainda não tinha disco na área. O tecladista, 7 horas da noite, faltou. Não, o violonista faltou 7 horas, baixista, sei lá. E mandou um tecladista falando que ia fazer o som do baixo. Do teclado. Eu não lembro qual. Cara, aí foi, sabe, foi dando... Saturou. Sim. Aí a gente não queria mais depender, a gente queria que só a gente fizesse o nosso som. Sim. E na época a gente tinha um menino que fazia violão com a gente, que era o Careca Júnior. E ele era nosso fiel escudeiro. Ou seja, era só o violão. E esse álbum, Piratão, que a gente chamava na época, era só ele mesmo, era nós e ele.
Então, a gente, por estar saturado, aí quando o Lelê e o Bruno vieram com a questão do baixo, bateria e teclado, a gente já foi a primeiro... Sopro, né? Produção com sopro. Foi o primeiro fight, né? Nossa, isso é engraçado. Hoje contar é engraçado, mas na época era motivo de deu briga discussão. mesmo. E o Sérgio também era. O Sérgio Júnior. Sérgio Júnior, que era os três. Foi dos três. Os três, era os três. Aí depois veio a segunda fase da discussão. Primeiro instrumental, depois repertório. Música romântica. Porque a gente já estava saturado de fazer o que a gente não queria e não dá certo. Aí, e como, teoricamente, até aquele momento, deu certo o nosso gosto, podia baixar o papo ali que a gente... Só que quando você fica traumatizado, você fica, você fica radical. Aí, cara, óbvio que tem música romântica lindíssima e sempre vai existir. Isso. Sempre vai existir. Só que ali naquele momento, a gente tava traumatizado, cara. Não, e a roda de samba dando certo pra caramba, com aquela e o Lelê, Bruno e Sérgio super ultra pacientes. Sim. Porque... Porra, tiveram que segurar uma barra com a gente, porque a gente não quer... Não. Aí eles, a gente quer 2 fichas só pra escolher. Exemplo. Nesse nível. Meu. Que vocês não tem que se meter. Aí o resto vocês se metem essas aqui. Isso. Aí tá lá naquele disco, tanta coisa pra falar que também tá nesse... A escolha foi junto, nessa né? prateleira essas fichas não. De música que a gente, né? Aí tem Ninguém é Dono de Ninguém, que aí já era uma interseção que foi que nós todos gostávamos. Sim. Talvez... tenha sido o único unânime desse álbum. Ninguém andou ninguém. Aí tem o Castigo que também a gente não queria, falou, né? A gente não queria. Era uma coisa assim que a gente não queria muito popular, sabe qual é? A gente não queria coisa muito popular. E gravamos e deu certo, foi maravilhoso. Porém, eu concordo exatamente com o que falou. A estafa, a disciplina que tem que ter pra música. A galera que tá começando agora acha que é fácil. Abdicar de um monte de coisa. Deixar de estar em várias situações do seu conforto pra você dar uma entrevista, pra você ir pra uma rádio, pra você... Ficar sem dormir. Se vestir bem, abdicar de um aniversário familiar, namorada, mulher, enfim. Isso estafa. E você tem que... eu acredito que você não dá pra ter tudo nessa vida. Pra você ser qualquer coisa... Tenho certeza que pra você estar aqui hoje, você passa uma barra com a tua esposa, com a tua família, enfim.